Boa noite, meus caros amigos aqui do canal Nacionalista. Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019. Estou passando hoje aqui rapidamente apenas para deixar alguns detalhes que talvez tenham fugido da observação dos senhores e também de toda essa defesa que está sendo feita, né? Todo camarada chorando em vídeo, aquela coisa toda, né? Então é o seguinte, para nós entendermos um pouquinho essa história de COAF, para nós entendermos um pouquinho essa história de depósitos e tudo mais que está acontecendo, nós temos que retornar um pouco uma ou duas semanas antes aí das eleições, né? Quando existia uma dúvida cruel dentro do governo, né? Que era exatamente, veja bem, né? Para vocês aí que talvez não tenham se atentado ao detalhe, né? Se o COAF ficaria com a Secretaria da Fazenda, ficaria com o Ministério da Fazenda, ou ficaria no Ministério da Justiça, juntamente nas mãos aí do grande Super Moro Bros, né? Juiz Moro. Muito bem, e ficou ali aquela discussão se ela ficaria, né, ou não nas mãos aí do juiz Moro. Muito bem, Bolsonaro foi eleito, já na primeira semana aí na sequência se colocou que o COAF, que é o controle de operações financeiras, ficaria nas mãos do juiz Moro. Na época eu acabei escrevendo alguma coisa e ali eu já tinha entendido a estratégia que seria utilizada pelo governo, né, que então estava eleito e estava aí começando a dar ares de suas graças, né, e que eles estariam certamente colocando o COAF nas mãos do juiz Moro, porque a ideia, conforme eles estavam dizendo, que não iriam negociar com ninguém, seria um governo diferente e coisas do tipo, né, conforme o senhor Bolsonaro andou dizendo por aí. E a diferença do governo era exatamente essa: colocar o COAF, que é um órgão de controle de operações financeiras, nas mãos do Ministério da Justiça com o juiz Moro, para poder fazer o quê? Para poder pressionar os políticos do Senado e da Câmara Federal. Não existia dúvida nenhuma da minha parte com relação a isso, né? Que a estratégia dele era utilizar dados para pressionar, para extorquir, para forçar políticos, né, a darem seus votos aí nessas próximas votações que estão por vir aí com relação à Previdência, com relação à reforma trabalhista, com relação a privatizações, e que serão, assim, vamos dizer, muito contestadas, porque significa o desmonte total do Estado. E é para isso que ele veio, é para isso que essa turma está aí. Então, para não se estender demais, como fazia, por exemplo, Michel Temer, gastava aí 4, 5 bilhões em cada votação que ele fazia para livrar o pescoço dele de ser citado, né, pelo Superior Tribunal Federal. Então, o senhor Bolsonaro e sua equipe tiveram a grande ideia de pegar o COAF e utilizar o COAF politicamente para pressionar os políticos ali e fazer aí todo tipo de chantagem que se pode imaginar. E talvez até seria muito bem sucedido, porque a maioria todos os políticos que estão ali, não vou nem dizer a maioria, todos que estão ali, possuem problemas bastante graves e sérios, e todos nós aqui sabemos. O que o Bolsonaro não contava é que chegou o mês de novembro, no final do mês de novembro, eis que vazam algumas informações do COAF que haviam sido solicitadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro a respeito do Queiroz, aquele motorista que ganha 24 mil reais por mês, né? Isso daqui depois, inclusive, vai ser tema de um outro
vídeo que eu vou estar fazendo, que é com relação a quanto custa o Estado brasileiro e por quê, né? Muito bem. Aí depois começaram a apertar o Queiroz, né? Começou aí com 1.200.000, né? Aquela história toda. Depois chegou ali ele foi, vamos dizer assim, convocado pelo Ministério Público, foi intimado, não apareceu. E daí, quando todo mundo achava, né, o Bolsonaro acabou sendo empossado, foi lá, no dia 1º, né, de janeiro, toda aquela pompa e circunstância, e de repente, eis que surge, né, informações aí com relação ao filho do Messias, né, filho do Bolsonaro, metido aí com algumas operações aí bastante suspeitas, né? Que já estava metido já em uma situação bem complicada com relação ao tal do Queiroz, né? Que também ele, não, isso aqui não é comigo, né? Esse político é sempre assim, isso é comigo. Aí na virada do governo, né? Aí começaram a aparecer aí as denúncias contra quem? Flávio Bolsonaro, né? E surgiu até, eu acho que na semana passada ou na outra, né? Quem é que estaria por trás dos vazamentos de informações da COAF? Não, porque a COAF está cheia de funcionário do PT lá dentro, está cheia de petista. Só que se esquece que o COAF é um órgão técnico e as pessoas que estão lá foram concursadas, né? Podem até ter entrado na onda da corrupção depois, né? Mas também não podemos esquecer que o próprio COAF foi bastante importante na Lava Jato, né? Muitos gatunos, inclusive muitos aí do PT, o COAF acabou aparecendo, inclusive o tal do João Vacari Neto, né? O próprio José Dirceu, né? Toda essa gente aí, o próprio Palotti, né? Todos eles acabaram aí tendo suas contas aí expostas e foi um trabalho do COAF, ou seja, se tivesse ligado ao PT, ele não teria entregue, não teria feito o trabalho que fez, né? Muito bem. Então aqui cabe uma coisa, ligado ao PT não está, porque se ajudou a queimar o PT, então é porque não estava junto com o PT, certo? Muito bem. Aí, só que na virada do ano agora, né, o COAF começou a atirar no peito, né, como diz Paulo Henrique Amorim, está atirando no peito de Flávio Bolsonaro, coitadinho, né? E que não consegue dar explicações e não consegue se justificar, né? Mas o que estaria acontecendo, né? O que estaria acontecendo? Quem é que está vazando essas informações e por que estão vazando essas informações e agora? Por quê, né? É muito simples. O COAF não está na mão do governo. COAF não está na mão do juiz Moro, como previa Jair Bolsonaro, inclusive isso daí vai deixar ele de cabelos brancos, né? O COAF está na mão do sistema. O COAF é controlado pelo sistema. Ele não precisa ter ninguém lá dentro para saber quem é o sistema. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Não sabemos de onde vem, né? É uma face oculta. Inclusive eu sempre brinquei com alguns amigos, né? Logo após as eleições aí a eleição aí do Bolsonaro, né? Dizendo o seguinte, que o Bolsonaro iria descobrir muito rapidamente, né, quem é que manda e que na verdade não é ele, né? Então eu até brincava com as pessoas dizendo assim, ó, imagine a cena, Bolsonaro está lá sentado em sua mesa muito tranquilamente, nossa, eu sou presidente agora, e de repente entra sem bater na sala dele um sujeito usando um terno preto, carregando uma pasta na mão, senta-se do outro lado da mesa, Bolsonaro fica espantado, coloca os pés em cima da mesa e daí o Bolsonaro tem aquele ataque, né? Quem é que deixou você entrar aqui? Quem é que deixou? Vou mandar a secretária embora. Quem é que mandou? Daí o cara fala assim pra ele, ó,
Fica calminho, eu sou seu chefe. Fica quietinho aí que eu mando em você. Eu entro aqui a hora que eu quiser. Eu faço aqui o que eu quiser e você é meu empregado a partir de agora. Você, a partir de agora, me obedece. Você assinou um contrato. Você assinou um contrato com o sistema. Eu represento o sistema. E eu vou visitar você quando eu quiser, na hora que eu quiser. E ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai nos encontrar. Ninguém vai me rastrear. Porque eu sou dono de tudo isso aqui que você está vendo. Simples assim. Tá? Mas daí, por que o sistema vazaria informações de Flávio Bolsonaro já na primeira semana? Porque toda a família Bolsonaro, ela se acha estar aí acima, ou estar além, ou que pode, que tem algum tipo de poder com relação ao sistema, e com relação a toda a corrupção e todo o tráfico de influências e todos os lobbies que acontecem ali, né? E que toda essa gente, só porque ele colocou alguns militares, ou melhor, civis, né? Não tem militar nenhum ali não, tem ex-militares e ex-militar é civil. Uma série de civis aí que se vestiam de verde, pegou e colocou ali ao redor dele, mas na esperança de que ninguém iria importuná-lo. Mas não é bem assim que funciona, né? Com essas denúncias, né, com esses vazamentos de informações a respeito de Flávio Bolsonaro, que inclusive já correu no STF, isso daí é uma senha bastante interessante para todos os parlamentares que estão dentro ali do Senado Federal. Vocês sabiam disso? E também da Câmara de Deputados. Agora os políticos eles podem olhar um para os outros, aqueles que são as raposas mais antigas e velhas, e dizer assim: eles são iguaizinhos a nós, portanto eles fazem parte da nossa companhia, eles estão conosco, eles agora, a partir de hoje, estão em nossas mãos. E por quê? Isso, e a partir de hoje eles estão em nossas mãos. Porque vamos voltar um pouco, acabei de dizer agora aqui, Michel Temer gastava em cada votação para impedir que ele fosse denunciado pela questão aí dos portos, pela questão da JBS, de 4 a 5 bilhões de reais cada vez. Cada votação daquela custava entre 4 e 5 bilhões de reais que ele tinha que distribuir de forma assim, entre os parlamentares, né? Entendeu? Que são aquelas cotas parlamentares que existem, né? Entendeu? E ele tinha que distribuir esse dinheiro, né? Certo? Que essas cotas são utilizadas aí para fazer obras no estado, no município, né? Do deputado em questão e do senador em questão, né? Dinheiro esse que é sacado na boca do caixa sem comprovação nenhuma, sem controle nenhum do governo. Dinheiro que rola à vontade para a corrupção. Dinheiro muito fácil, né? São as emendas parlamentares, tem um nome específico. Emendas parlamentares, certo? Muito bem. Agora a família Bolsonaro já estão sabendo, né, que eles não são assim tão distantes desse pessoal, e agora eles precisam, o jogo inverteu, eles precisam do Senado e eles precisam do Congresso. Perfeito? E para se safar de problemas também, porque o povo vai pressionar, certo? O próprio STF vai pressionar, não é? Porque falaram um monte de bobagem, queriam fechar o STF com um jipe e 2 soldados. Quero ver fechar agora. Entende? Então, meus caros amigos, é isso. O sistema está com um pé em cima do governo e acabou. Diziam que o governo ia acabar em 6 meses. Não, ele acabou em menos de 20 dias.
em menos de 20 dias acabou o governo. Estamos de volta ao mesmo diapasão que nós tivemos aí do governo PT, que nós tivemos do governo do Temer e agora temos no governo Bolsonaro. E eles vão aprender quem é que manda. Vão aprender quem é que manda. E mais uma coisa, vão fazer o trabalho sujo. Se a idade para aposentadoria seria de 62 anos, agora vai passar para ser 70. Vai passar a 70, viu? A Previdência Social vai ser entregue, vai ser privatizada? Vai, tá? O seu Bolsonaro não apita mais nada. E quando terminar o governo dele, o povo vai querer estar vendo o pescoço desse cara, tá? Porque ele não tem coragem para enfrentar o sistema nessa altura do campeonato. Eles estão totalmente fragilizados. Acabou. Dá para perceber claramente. Estava vendo outro dia uma entrevista do senhor Sérgio Moro, o Super Moro Bros. Ele já estava com aquela aparência arrogante que ele tinha. Ele já está mais assim, com o ombro caído, entendeu? O Bolsonaro já está com o cabelinho mais branco. O menino Bolsonaro está indo chorar em vídeo aí, que está na internet, fica chorando aí, enrolado na bandeira do Brasil, não fala nada, tá? Inclusive ele deu uma entrevista ontem, né? Que inclusive o repórter da Record não perguntou, que se fosse na Globo ele ia tomar uma saraivada de perguntas ali, com certeza. A primeira delas é a seguinte, ó, quando você compra um imóvel de uma construtora, obrigatoriamente essa construtora firma com você um contrato de compra e venda, que é chamado, e esse contrato ele tem que ser registrado imediatamente. E a partir do momento que ele é registrado, o cartório é obrigado a comunicar à Receita Federal. A partir daquele momento você está ali, Receita Federal, né, já está sabendo que você comprou aquele imóvel, certo? Aí, qual é a pergunta? O Bolsonaro, o Flávio veio ontem dizendo assim, está aqui o contrato que eu tomei R$1 milhão emprestado para comprar um imóvel. Ah, muito bem. E onde é que está registrado o contrato de compra e venda? Foi comunicado à Receita Federal? Se a Receita Federal não foi comunicada e esse contrato não foi registrado, isso daí é lavagem de dinheiro. Esse dinheiro pode ter entrado por uma empresa, uma construtora de um amigo, alguma coisa assim do tipo, e deve ter retornado para as mãos dele aí, dinheiro limpo, né? E quem vai pagar? Sei lá, eu não sei por que ele recebeu esse 1 milhão, né? Entende? Então essa é uma das explicações que deveria ter dado. Onde é que está registrado o contrato de compra e venda desse negócio? Em qual cartório foi registrado? Você pode prestar atenção que no final ali ele diz assim, não, mas assim que eu peguei o empréstimo eu já vendi o apartamento. Mentira. Mentira, isso não existe. Não existe esse tipo de operação. Não existe. Ah, não, mas eu continuo devendo. Sim, mas o apartamento não é mais teu. Onde é que está registrado essa operação? Onde é que ela está registrada? As construtoras são obrigadas a fazer isso. É claro que não faria para político importante. Faz aí para gente pobre, né? Para gente aí que, sabe, tem que brigar com a vida, como eu, para sobreviver, como você aí. Nós somos colocados aí na mira. E ai de você se você não na sua declaração de imposto de renda você não colocar isso, tá? Eles vêm atrás de você sim, tá? Agora ele não precisa registrar, não precisa registrar, não é? Depois outra, né? Poxa, ficar fazendo aí, não, porque, sabe, outra coisa, né? Ah, eu sou um empresário, eu ganho mais como empresário do que como... você ganha mais como empresário em momentos pontuais, aí tá dando pra ver, né? E mais uma coisa, né? Você não tem tempo, então você leva todo o dinheiro para dentro da Alerj, né? Porque lá tem um caixa eletrônico, né? E você fica ali durante 30 minutos fazendo 48 depósitos, o valor de R$2.000. Você leva R$96.000 para depositar, né? Você vai dar um pacote, deixa eu ver,
pacote mais ou menos desse tamanho assim, né? Pacote mais ou menos desse tamanho aqui com 100 mil reais. Você fica ali no caixa, dentro da Alerj. Então, mas de onde vem o dinheiro? A pergunta não é, o dinheiro entrou na minha conta, o dinheiro era meu, tal. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é qual é a origem, da onde veio, da onde é que você tirou, cadê a contabilidade da empresa, cadê, qual que é o regime de faturamento da empresa, como é que é isso daí, da onde veio o dinheiro. O patrimônio do cara parece que aumentou aí 4, 5 vezes aí nos últimos 5 anos. De onde veio dinheiro para comprar tudo isso? Tem uma frase que minha avó dizia: quem cabrito vende e bode não tem, de algum lugar vem. É isso aí, meus amigos. Vamos ficar espertos, porque a essa altura do campeonato, até o Messias, que achou que ia dobrar todos os políticos do Brasil, está sendo dobrado e colocado no bolso. Obrigado, até a próxima oportunidade.